E o Bitcoin cai forte nessa sexta-feira. Afinal, o que está acontecendo é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, o Bitcoin aí caindo forte hoje, tá? Olha o que está acontecendo, o Bitcoin caindo 4,5% aí, na região dos 30 mil dólares novamente, né? Abaixo dos 30.100 dólares. O que está acontecendo, Tainan? Você não falou que as notícias ontem eram boas, né? Sim, pessoal. Vou começar falando aqui sobre a análise gráfica do Bitcoin, tá? Análise gráfica do Bitcoin, galera. O que eu falei ontem no vídeo, tá? Quando eu comentei sobre o gráfico do Bitcoin. O Bitcoin precisaria fechar acima do último topo do dia 6 de julho, que no caso ali foi em 31.500 dólares aproximadamente, tá? Porém, quando a gente olha aqui no gráfico da Coinbase e da maioria das corretoras, ele não conseguiu fechar acima dos 30.500 dólares. De preferência, ele teria que fechar ali na região dos 32 para demonstrar força nesse rompimento, tá? Mas, infelizmente, não aconteceu e a gente teve aqui um movimento de falso rompimento, tá? Eu sempre falo isso, pessoal, temos que esperar o gráfico diário fechar quando ocorrem esses movimentos, sabe? Porque aqui, por exemplo, lá no dia 6 de julho, né, quando o Bitcoin bateu outra máxima, superando a máxima do dia 23 de junho, a gente vê aqui, ó, o Bitcoin foi lá, aí muita gente ficou empolgada, né? Ah, tá rompendo, mas tem que esperar fechar o candle, tá? O candle fechou, ele acabou voltando ali antes do fechamento do candle, e ontem ele fingiu que estava com força, né? Mas acabou fechando abaixo da máxima recente e acabou caindo, tá? O Bitcoin agora tá indo para 29 mil dólares, pessoal. Enfim, abaixo dos 30 mil dólares, tá? O que eu vejo aqui é o seguinte, galera. Primeiro, parece que a gente está tendo um despejo aí pelo fato dele não ter conseguido romper, tá? Segundo, isso aqui é uma armadilha, o famoso movimento de falso rompimento, né? Quando o mercado faz de que vai romper uma região, mas ele não consegue romper, tá? Infelizmente, isso acontece geralmente quando o mercado ele não tem força e também quando ocorrem eventos como o que aconteceu ontem. Não sei se vocês estão lembrados, galera. Ontem a XRP chegou a subir no dia aí mais de 80% e hoje ela está caindo 16%, tá? Geralmente, pessoal, depois de um movimento tão rápido de alta, a gente tem realização de lucro, tá? E quando as pessoas... Cara, você imagina, agora, pensa comigo, galera. Uma pessoa que estava comprada em XRP na média dos 47 centavos, viu ela subir 100% num dia. O que essa pessoa vai fazer? A pessoa que está aí há muito tempo vendo a XRP, andando de lado, desvalorizou em relação a 2021, o cara fala, velho, eu vou vender esse negócio, cara. Eu vou vender esse negócio, vou aproveitar e vou me desfazer. Todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo, ou pelo menos uma grande quantidade de pessoas, o preço ele tende a cair, tá? Não quer dizer que ela vai só cair mais daqui para frente, mas é normal depois de um movimento muito forte de alta, a gente ter essa queda. Imagine que você corra um quarteirão inteiro ali, né? No pique, na maior velocidade máxima sua, que foi essa subida da XRP, foi basicamente isso, né? Um ativo que já tem um market cap grande, subindo muito rápido. Quando você sobe muito rápido, quando você usa toda a sua força, chega um momento que ocorre a exaustão, tá? E é o que ocorreu aqui na XRP. A gente está tendo realização de lucro, por isso que eu não comprei, não mexi na XRP, tá? Quando tem esses pumps assim, eu geralmente prefiro ficar de fora, tá? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. E galera, sobre a notícia ontem da XRP, tá? Eu particularmente continuo achando que a notícia foi boa. Sim, muita gente comentou que pode haver ali por parte do juiz uma negação, né? Pode ali um outro juiz discordar e tal. Mas de qualquer fato, pessoal, aquilo ali é uma notícia muito boa para o mercado de cripto e principalmente para a XRP que vem sendo processada desde 2020 pela SEC, tá? Isso, óbvio, não quer dizer que ela vai subir, mas a minha teoria, galera, é que essa correção que a gente está tendo no mercado hoje, ela está sendo causada por esse movimento da XRP, tá? Ontem, a subida da XRP e aquela notícia ali do mercado, né, de que a XRP estaria vencendo o processo ou poderia vencer o processo, provocou um pump na XRP, que é uma moeda de market cap muito grande, provocou um pump até no Bitcoin, tá? A gente já viu isso várias vezes. Quando uma criptomoeda que tem um market cap muito grande sofre um pump ou um dump, a gente tem um movimento ali no Bitcoin também, tá? E com esse movimento aí da XRP para cima, puxou o mercado para cima. Hoje ela está corrigindo forte, uma moeda de market cap grande acaba ajudando a puxar o mercado para baixo, tá? E galera, é estranho, né? É o que eu sempre digo para vocês, galera, tem que tomar muito cuidado com essas notícias no mercado de criptomoedas, porque olha isso daqui, galera.
Hoje tá pipocando essas notícias aí de CEO da BlackRock criticando o dólar e defendendo o Bitcoin, galera. Olha aí que estranho, tá? O que eu falo que é estranho é pelo seguinte: olha a hora que essas notícias aparecem, né? Sempre no momento ali crítico, né? Naquele momento você fala, pô, esse momento aqui é um momento estranho disso acontecer, o mercado tá fazendo correção, né? E não só essa notícia, saiu uma notícia ali de que a SEC estaria talvez aprovando o aplicativo da BlackRock lá, que ela fez para mostrar a manipulação do Bitcoin. Então, assim, umas notícias estranhas em um dia desses, tá? Então, assim, não sei o que vocês acham dessas notícias que começaram a pipocar hoje. O que eu acho estranho é que elas começaram a pipocar justamente num dia em que o mercado está caindo forte. Provavelmente a Coinbase está aproveitando aí para liquidar aqueles bitcoins que o governo dos Estados Unidos passou para ela dar um jeito neles, né? Que não sei se você se lembra, tá? O governo dos Estados Unidos tinha prendido alguns bitcoins lá, uma agência, eu não lembro qual, e eles estariam aí, teriam passado para a Coinbase para liquidar esses bitcoins. E pode ser isso também, né, galera? Eles aproveitaram ali o momento e estão liquidando ali, tá? Eles vendem. Obviamente, o governo dos Estados Unidos ele vai passar no OTC e a Coinbase e as corretoras que se virem aí para vender esse Bitcoin no melhor preço, né? Mas é muito estranho, pessoal. Para mim, esse movimento do mercado de ontem foi muito estranho. Ele não conseguiu romper, tá? E, galera, a gente tem que ver também, comentar sobre a análise de sentimento aqui, minhas operações também, tá? A gente consegue ver aqui, pessoal, que a galera que estava entrando em short nos últimos dias aí resolveu fechar a posição short, tá? A gente tem aqui o long short ratio subindo forte hoje, mas essa subida dele não foi porque as pessoas estão entrando em long, tá? Pelo contrário, as pessoas que estavam em short é que estão saindo. A gente vê isso aqui por causa do open interest, que é esse indicador aqui, mostrando que as pessoas estão fechando posições, tá? Estão havendo menos posições em abertas aí, enquanto que o long short ratio sobe, o mercado cai. Ou seja, as pessoas que estavam em posição short estão fechando as suas posições hoje, tá? Não sei porquê. Acredito que possa ter alguma relação com essas notícias aí que estão sendo disparadas em massa hoje sobre BlackRock, sobre SEC, tá? Notícias positivas aparecendo hoje. Isso pode estar impactando o mercado de criptomoedas. E galera, eu também tenho que comentar aqui sobre as minhas posições, tá? Porque andou acontecendo. Esses dias têm sido muito difíceis para as minhas posições de trade. Já tem algumas semanas aí que eu abri aqui na Prime XBT, né? Umas posições aqui de trade no Bitcoin. A da Ethereum já tem aí. Cara, essa posição aqui ela tá aberta desde 17/4, desde abril, tá? Já bateu 2 alvos e outro aí ainda tá pendente, tá? Mas essa do Bitcoin eu abri, eu tava no consultório de oftalmologista, galera. Vocês imaginam, pingando o colírio. Aí vocês veem aqui que ficou uma posição toda irregular, né? O preço de entrada, cada um terço da posição ficou com um preço de entrada diferente. Eu entrei com uma mão mais leve, mas galera, eu tô tomando um calor gigantesco nessa posição de short aqui, tá? Eu já perdi as esperanças nela em vários momentos, mas a gente não fecha, né? Porque no trade a gente tem que manter uma posição, a gente não pode ficar, eu acho que vai subir, eu fecho a posição, acho que vai cair. Senão, se a gente for olhar as notícias, se a gente for olhar as coisas, a gente sempre vai estar fazendo o pior, tá? Mas enfim, eu tô segurando essa posição, entrei com metade da mão nela, tô tomando um calor. Calor é quando você abre uma posição no mercado, o mercado fica indo contra várias vezes ali, ameaçando pegar seu stop, tá? Mas eu vou manter essa posição por enquanto, porque a gente tem alguns indicadores agora que, vamos dizer assim, reforçam a possibilidade de queda aí nos mercados. E um desses indicadores é esse daqui, ó, o Rash Rimbos, tá? Que é um indicador que mostra a capitulação dos mineradores. Quando os mineradores começam a vender, geralmente você tem aí não uma correção, tá? Mas um período ali um pouco mais difícil no mercado, né? Um período emblemático que a gente teve aí, a capitulação dos mineradores recentemente ali foi a partir de junho de 2022, né, que o mercado caiu. Nem sempre quer dizer que o mercado vai cair quando você tem a capitulação dos mineradores, tá? Mas fica mais difícil para os mercados subirem, pelo menos o mercado de criptomoedas, enquanto você tem a capitulação dos mineradores. Esse indicador ele é muito mais eficiente para apontar a alta do que para apontar a queda, tá? Só que é o seguinte, galera, ele vem no momento em que o mercado está um pouco cansado, tá? O mercado já subiu bastante, aí a gente está 6 meses subindo, e como eu já disse para vocês, galera, esse mercado hoje, não estou nem falando do mercado de criptomoedas, tá? Tô falando do mercado em geral, ele tá com cara de bolha, tá? A gente está falando do SP500, galera, não só o SP500 subindo aí, mas a bolsa americanas, Nasdaq em geral, tudo subindo.
há 6 meses com a taxa de juros subindo. Tem alguma coisa errada aí, cara. Tem alguma coisa errada aí. Sim, a inflação caindo rápido, como vem caindo nos últimos tempos, é muito bom para os mercados. Isso é excelente, pessoal. Os indicadores que a gente teve de inflação nessa semana estão vindo perfeitos. A inflação está caindo nos Estados Unidos e isso aí ajuda os mercados. Só que, ao mesmo tempo, a gente está falando de um mercado que está subindo com os juros subindo, tá? E à medida que a inflação cai e os juros ele continua subindo, ou mesmo se ele permanece parado, a taxa de juros real ela está subindo, o que é extremamente prejudicial aos mercados, tá? É mais prejudicial do que a taxa de juros nominal é a taxa de juros real, porque essa sim tem o poder de contrair a atividade econômica, tá? Então a gente vê aqui, por exemplo, outra coisa que me faz assim ficar um pouco assustado, olha isso daqui, pessoal. Eu sei que a gente não pode olhar gráfico quando a gente analisa dólar, né? O dólar globalmente, porque isso aqui tem muitas variáveis, mas se a gente olhar aqui, dá a entender que tem um triângulo descendente no gráfico do DXY, tá? Do dólar globalmente. Se ele fosse buscar o alvo disso aqui, pessoal, seria o dólar globalmente a 92, 93, tá? Níveis de 2021, quando a taxa de juros estava zero nos Estados Unidos, tá? E hoje a gente não tem uma taxa de juros zero. E outra coisa assim que eu acho que é bem perigosa aqui, tá? Futuramente, tá? É a taxa de juros, na verdade é o dólar se enfraquecendo globalmente. Isso é muito perigoso, pessoal. E os Estados Unidos tentando combater a inflação. Se o dólar perde valor globalmente frente a outras moedas, as importações para os americanos ficam mais caras. Se as importações ficam mais caras, isso quer dizer que tem inflação de novo, tá? Então, isso aqui é perigoso. O dólar ele não pode continuar caindo, perdendo força assim tão rapidamente como ele está perdendo, porque isso pode acelerar a inflação dos Estados Unidos, tá? O petróleo também subiu nos últimos dias. Hoje ele está caindo, né? Mas ele chegou a bater $80 o barril, tá? Então, assim, a inflação está caindo, só que se a gente continuar tendo esse movimento que está aparecendo aqui no dólar de desvalorização globalmente, é complicado, tá? É perigoso. É perigoso chegar lá para setembro, outubro, novembro, dezembro e a gente começar a ver a inflação tendo repique de alta nos Estados Unidos. E aí o Fed pode acabar sendo forçado, não vou falar subir mais as taxas de juros, porque elas já estão em níveis reais positivos, mas a manter talvez ali, não começar a cortar em janeiro de 2024, tá? Então é muito importante a gente prestar atenção nas falas dos dirigentes do Fed. E hoje eu tô vendo aqui, pessoal, que o mercado ele tá aí fazendo uma realização de lucro, né? Até o SP500 aqui, galera, quando a gente vê, tá? A gente traça uma retração de Fibonacci aqui para ver os níveis de suporte e resistência, a gente vê que ele chegou a um nível de resistência ali de 78%, né? Um nível importante. Então hoje está tudo realizando lucro, os mercados estão subindo. Só que é o que eu sempre digo, galera, quando o mercado está em euforia extrema, como é o que a gente tem no mercado nos últimos dias, a gente tem que tomar cuidado, tá? Um exemplo que eu sempre dou é do Bitcoin em 2017, né? Final de 2017 o Bitcoin tava que tava, né? Ele subia bastante. E eu lembro muito bem que quando ele chegou aqui em $10 mil, nessa região aqui, ó, muita gente já começou a falar, gente, tem uma bolha aí, tá? O mercado tá subindo sem parar. Isso não quer dizer que ele parou de subir naquele momento em que as pessoas começaram a notar que parecia ter uma bolha. Ele continuou subindo e foi até 20 mil, galera. Ele foi até $20 mil ali, com todo mundo já preocupado se havia uma bolha ou não. Ou seja, ele ainda dobrou de valor. Não estou dizendo que vai acontecer o mesmo agora, tá? Mas ele ainda dobrou de valor no momento em que tinha uma bolha. Por quê? Porque as pessoas estavam eufóricas. Aqui tinha cada vez mais pessoas entrando e comprando, empurrando o preço para cima. As pessoas estavam comprando não porque elas achavam que o Bitcoin valia aquilo naquela época, mas sim porque elas achavam que iria vender mais caro em logo, tá? Elas viram que, por exemplo, ao longo do ano de 2017, ele saiu de 1.000 e foi para 10 mil, falavam, cara, multiplicou 10 vezes. Ele deve ir para 100 mil agora. Muitos analistas projetavam o Bitcoin a 100 mil naquela época, e não quer dizer que foi, tá? As pessoas começam a ficar eufóricas, gananciosas, e é o que a gente parece estar tendo não só no Bitcoin hoje, nem tanto no Bitcoin, mas principalmente nas bolsas americanas e principalmente no Nasdaq, galera. Nasdaq esse ano, nunca vi uma coisa dessa, né? Nasdaq, aliás, já vi, mas assim, o Nasdaq, cara, subindo ao longo de todo o ano de 2023 aí até agora. E galera, olha essa subida do Nasdaq, tá? Se a gente pegar aqui uma subida aí de 46%, quase 50%. E tem empresas como a Nvidia, que eu já comentei aqui no canal, tem um vídeo falando sobre uma possível bolha na Nvidia, que subiu muito mais. Então assim, o mercado ele tá esticado, não quer dizer, a gente não dá para saber exatamente onde e quando ele vai parar,
Mas a gente sabe que tem uma bolha aqui, tá? Porque, por exemplo, muitas empresas como a Nvidia está sendo negociada 140 vezes o fluxo de caixa, mais de 40 vezes o valor patrimonial. Tem algo errado aí. As pessoas elas estão comprando porque elas acham que vão vender mais caro em breve ou porque acham que vai subir para sempre. Não, porque elas estão olhando os fundamentos da empresa. A empresa teve uma diminuição do faturamento de 2022 para 2023, ali uma diminuição nas vendas, né? A demanda por chips diminuiu, o aumento dos estoques globais, aí a gente viu um aumento, né, os preços de placas de vídeo, essas coisas, teve uma queda, e a empresas como a Nvidia e outras empresas aí ligadas à inteligência artificial estão no estilo de bolha, tá? A gente tem um cenário bem parecido aí com o que a gente teve ali antes da bolha.com nos anos 2000, né? Taxa de juros subindo e o mercado ali empolgado, né, procurando a empresa que vai subir muito, a empresa que vai ser revolucionar, tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, galera. Eu continuo nas posições shorts, tá? Assim que tiver novidades, eu vou atualizando vocês lá no Telegram, aqui no canal no YouTube. Então não deixem de seguir o canal lá no Telegram, não deixem de se inscrever aqui no canal no YouTube e ativar o sininho. No mais, pessoal, final de semana, acredito que o mercado deve ficar um pouco mais parado. Geralmente, em finais de semana, a gente tem um mercado um pouco mais parado, né? E assim que tiver novidades, eu atualizo vocês. Desejo um ótimo sextou, um bom final de semana e bons negócios. Até mais, tchau!